Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de ver como é que estão as condições de trabalho aqui no Brasil, porque saiu um novo estudo, uma atualização desse índice pelo DIEESE, então a gente vai entender o que melhorou dentro das condições de trabalho, o que está puxando o índice para cima. Então já trouxe spoiler que ele melhorou, mas vamos falar de outros assuntos também relacionados ao mercado de trabalho, como é que o aquecimento desse mercado está trazendo ali uma falta de mão de obra qualificada e está tendo até rodízio entre os empregados e as equipes. A gente vai falar de tudo isso, vamos dar aquele giro das bolsas, vamos falar do índice dos gerentes de compras que saiu também hoje. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar hoje bastante assunto aí. A gente é véspera de super quarta, mas a gente tem coisa aqui para falar aqui da economia real brasileira, né? Mercado de trabalho, falta de mão de obra em alguns setores. Vamos explicar o que está acontecendo. BNDES aí, os reflexos da nova Indústria Brasil aí, aquele programa de incentivo à indústria, dando impacto agora aí finalmente. Então tem bastante coisa para a gente já tratar nesse dia aí, mas então vamos ver o que está esperando para a nossa agenda, né, Débora? O que a nossa agenda está falando aí? Bom, a agenda hoje está bem repleta de balanços corporativos, então a gente tem esses resultados bem presentes na agenda, vocês vão ver principalmente depois do fechamento, mas a gente tem outros dados importantes que saem hoje. Então, além do balanço da Restaurant Brands no International, no caso nos Estados Unidos, a gente tem a decisão de juros da Austrália, que já saiu, então já é decisão de juros. Aliás, já é super quarta na Austrália? Ainda não sei, acho que ainda não, né? Então a gente já tem a decisão de juros por lá. S&P Global já divulgou também o PMI composto e de serviços final de outubro do Reino Unido. Então, vocês vão ver que hoje saem vários PMIs compostos em serviços. Aqui no Brasil, saiu 10 horas da manhã. Tem teleconferência do Itaú Unibanco rolando agora, porque ontem saíram os resultados. O Itaú até subiu bastante nessa expectativa pelos resultados ontem. E hoje tem a teleconferência para explicar esses resultados do Itaú. Nos Estados Unidos, 10h30, também tem balança comercial, então teve, né? Na verdade já passou, então balança comercial, importações e exportações de setembro. E lá, 11h45, também sai PMI composto de serviços. Vamos continuar aí para o pessoal de casa acompanhar com a gente, porque também tem PMI de serviços da ISM. São coisas diferentes, tá, gente? Então tem PMI, índice dos gerentes de compras da S&P Global, é uma medição, uma metodologia, e a ISM faz outra medição, outra metodologia, até como uma forma de comparar os dois, para ver se eles estão indo na mesma direção. No Japão também tem a ata da última reunião de política monetária e PMI composto de serviços. Então hoje a agenda também está bem tomada pelos índices dos gerentes de compras. Alguns índices dos gerentes de compras, por conta de agenda, de feriado que acabou descasando, vão sair amanhã. Caso da Alemanha, zona do euro. Então, boa parte já saiu, mas boa parte ainda sai amanhã. Depois do fechamento, balanços corporativos. Então, a gente tem Engie, tem Gerdau, que eu acho que estava na outra página, Iguatemi, PetroRio, RD Saúde, então a Raia Drogasil, balanço da Telefônica, Vibra Energia. Eleições gerais nos Estados Unidos continuam ali acontecendo. Hoje, se não me engano, é o último dia. E a gente tem a reunião do comitê permanente do Congresso Nacional do Povo da China, então aquela reunião do governo chinês que está sendo ali esperada, bastante, não só muito aguardada, mas também à espera pelas divulgações do que vem dessa reunião quando ela foi finalizada. E na Bélgica ainda está acontecendo a reunião do Ecofin. Vamos então agora começar nosso giro de mercado aí com as notícias que a gente tem aí de bolsas pelo mundo, né? Você tem então a eleição dos Estados Unidos, tudo acontecendo junto, né? Eleição dos Estados Unidos, FONC, Copom, tudo isso aí com grande impacto aí nas bolsas mundiais, reduzindo liquidez nesse dia de hoje, todo mundo com muita cautela. Mas na Ásia a conversa foi diferente, né? O pessoal ficou animado com o PMI da China, né? E a Ásia teve um bom resultado nessa manhã, né, Débora? Exatamente. Essa semana, como eu falei ontem, vou repetir hoje, é uma das semanas mais importantes do ano, porque juntou tudo na mesma semana. A gente tem o fim das eleições, que a gente não vai conhecer o resultado tão rapidamente, mas o fim das eleições dos Estados Unidos, as eleições presidenciais,
dos Estados Unidos. Então, tem esse ponto que muito importante que vai impactar um monte de países de uma forma direta ou indireta. Tem reunião de política monetária nos Estados Unidos, tem reunião de política monetária aqui no Brasil, tem reunião de política monetária em outros países, como vocês viram na Austrália. Durante a semana a gente também tem outras decisões de política monetária. Então, uma semana bem importante, tanto para juros, quanto aí pensando no resultado das eleições estadunidenses. Mas a gente tem um outro ponto aqui no Brasil que também está chamando a atenção do mercado, que é a espera pela divulgação do pacote de corte de gastos. Então, uma semana bem importante mesmo, pensando em Brasil e em mundo. Então, uma das semanas realmente que tudo ficou no mesmo momento. Vou trazer aqui para vocês o Xangai Composto, inclusive de exemplo, porque lá na Ásia, além de toda a pressão que está vindo ali das eleições dos Estados Unidos, a gente teve uma última pesquisa de um agregador de pesquisas da ABC News. Então, foi uma última divulgação aí que agregou todas as pesquisas que mostrava uma pequena diferença para cima, então uma pequena vantagem da vice-presidente Kamala Harris contra ali o segundo lugar, o republicano e ex-presidente Donald Trump. A diferença é bem pequena, menos de 2 pontos percentuais, mas ela ficou à frente. Isso também acaba mexendo com os ânimos lá na Ásia de uma certa forma, porque caso Donald Trump vença a eleição, ele pode trazer ali algumas barreiras e algumas questões protecionistas em relação à Ásia. Então, uma grande preocupação caso ele vença, principalmente na China. Inclusive, caso ele vença, a China já falou que vai ter um pacote fiscal muito maior, um pacote de emissão de dívida também muito maior sendo divulgado. Mas nessa terça-feira, o Xangai Composto ele ficou bem positivo, subiu 2,32%, não só por conta dessa última divulgação de pesquisa lá nos Estados Unidos, mas por conta do índice dos gerentes de compras na China. A gente já tinha tido uma divulgação de uma outra medida, porque o PMI da China, o índice dos gerentes de compras, também tem 2 institutos que medem. O primeiro já tinha mostrado ali alguns patamares que não se via há muito tempo, principalmente industrial. A medição que não é a da NBS, que não é a da S&P Global, que a gente vai falar agora, já tinha mostrado a indústria da China acima do patamar dos 50 pontos, então mostrando uma indústria em expansão, coisa que não se via há muitos meses. Quando veio a medição do PMI composto de serviços industrial da S&P Global, isso mudou de figura porque não só está na expansão, como num melhor patamar que não se via há muito tempo nesse ano. Então foi lá para 52 pontos, superou inclusive muitas expectativas e as prévias. Então foi realmente um PMI, um índice de gerentes de compras, que surpreendeu bastante. E essa surpresa positiva trouxe ali um ânimo para as bolsas asiáticas. Até é muito cedo para falar que isso possa ser um resultado do pacote de estímulos, mas como o PMI também mede, de certa forma, expectativas, pode ser que expectativas mais positivas estão sendo formadas por conta do pacote de estímulos também. Então, hoje a Ásia num ambiente bem positivo, esses ventos poderiam chegar aqui no Brasil, mas quando a gente for falar do giro de mercado, eu conto o que está acontecendo por aqui, que vocês já estão vendo spoiler aí no canto, que a bolsa está caindo de novo e o dólar voltou a subir. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho. Bem, vamos então agora já entrar no Brasil, né, que teve bastante notícia aí sobre mercado de trabalho nessa semana. Uma delas, bem interessante, é a questão da falta de mão de obra qualificada no Brasil. Voltou-se esse tema, né, mas a gente pode aí traduzir isso de uma outra maneira, né? Eles não querem pagar por mão de obra qualificada e agora eles estão reclamando da falta de mão de obra qualificada. Você tem alguns setores, como por exemplo o setor da construção civil, que eles estão fazendo até rodízio para você conseguir assim, entre uma obra e outra, um canteiro e outro, né? As grandes empreiteiras estão fazendo isso, porque está difícil arranjar trabalhadores. A gente não está no pleno emprego, estamos longe ainda do pleno emprego, a gente está com o quê? 6,4% de desemprego, né? Ou seja, ainda tem emprego para você conseguir, só que é aquela questão, o cara às vezes não vai querer trabalhar naquela categoria de emprego por um salário assim tão ruim. Então ele prefere às vezes ser autônomo, ele prefere fazer bico, que ele vai conseguir um rendimento mais ou menos igual. Se pagar um pouco melhor,
ou você poderia, como empresa mesmo, qualificar o funcionário aí que vocês têm aí para conseguir melhorar a qualidade de mão de obra, vocês vão conseguir achar essa mão de obra qualificada, porque parece que é sempre a culpa do trabalhador, né? O trabalhador que não está aceitando aquele salário de miséria, então não tem mão de obra qualificada. É o trabalhador que não quer se qualificar. Dê oportunidade, vá lá, paga um SENAC para o trabalhador aí para ver se ele não vai melhorar, se ele não vai conseguir melhorar sua atividade na construção civil, por exemplo. Então, essa aí é uma daquelas coisas aqui, umas notícias que mostra assim que o livre mercado funciona só quando você está trabalhando com a ótica do empregador, né? Porque aí sim você tem que respeitar a mão invisível definindo o salário, aí aquele salário miserável é justamente o salário que a empresa aguenta gastar, porque acima disso aí ela não vai ter o retorno, o lucro desejado, mas na hora que você precisa elevar o salário para atrair a maior quantidade de trabalho qualificado, aí a mão invisível já não funciona. Aí, peraí. Então quer dizer que para eu conseguir aumentar a quantidade de trabalhadores, eu preciso aumentar o salário? Opa, peraí, ninguém me avisou disso aqui. Então é justamente esse ponto, né? Então de novo, a ladainha da falta de mão de obra qualificada, mas porque você não tem qualificação na mão de obra, porque as empresas não investem em qualificação, as empresas ficaram muito mal acostumadas com aquele desemprego elevado aí que foi durante os anos de austeridade, e aí você tinha muita mão de obra para fazer giro, contratar e recontratar e demitir na hora que quisesse. Agora que está faltando mão de obra no mercado, é óbvio que vai ter menos gente que vai querer trabalhar naquele nível salarial. Quanto mais próximo aí de um pleno emprego, do emprego muito baixo, vai ter menos gente aí que vai se sujeitar àquilo. Então, aumente o salário. Aumente o salário, capacita o funcionário que já está lá, vai lá, pega o pessoal que está bem na base do trabalho, vai lá, dá o curso profissionalizante para eles conseguirem melhorar de carga, daí você contrata gente nova para substituir essa parte mais baixa aí que você não precisa de tanta qualificação. É uma solução muito simples, mas parece aí que a culpa é de todo mundo, né? Então, a empresa não pode ser culpada nunca, né, Débora? Exatamente, a mão invisível que só aparece quando favorece, né? E tem um outro ponto aqui, né? A gente consegue pensar a partir disso, por que é que estão chiando tanto em relação ao desemprego? Porque isso vai pressionar, porque a mão de obra vai ficar mais cara. Mas o que o André falou, tem soluções para isso, mas às vezes a solução que querem que seja tomada é, então vamos aumentar, né, o desemprego. Então aqui a gente tem esse ponto aparecendo. A gente vai trazer um outro assunto agora que tem a ver com o que a gente está falando e com todas as notícias de mercado de trabalho que a gente traz, que é o Índice de Condições de Trabalho do DIEESE. O Índice de Condições de Trabalho do DIEESE é um índice divulgado trimestralmente pelo DIEESE e ele traz ali como é que estão as condições de trabalho com base em alguns componentes. Quais são esses componentes que fazem parte aí desse ICT ou do Índice de Condições de Trabalho? A inserção ocupacional, a desocupação, o rendimento e o próprio aqui índice. Aqui a gente tem um dado trimestral. O último dado que foi divulgado é do segundo trimestre, então é uma medição que está fechada até o segundo trimestre de 2024 e ela inicia ali em 2012. Então a gente tem 12 anos aí de ICT. E a gente vê que tem uma queda, né, no índice de condição de trabalho. A gente tem uma alta ali de 2012 até aparentemente 2015, como a gente está vendo no gráfico aqui, fica um pouco ruim de ver, mas o índice de condição de trabalho começa a piorar no segundo trimestre de 2016. E eu convido vocês a tentarem descobrir o que aconteceu. A gente tem uma queda de 2016 até basicamente 2021. 2021 ele tem um pouquinho de melhora, até porque estava numa base muito ruim antes, e agora começa a subir, né? Começa a melhorar o índice de condição de trabalho. E o que tem melhorado esse índice de condição de trabalho? Quando a gente está olhando para esse indicador, normalmente a gente compara o trimestre com o trimestre do ano anterior. Então a gente montou um gráfico, aqui a gente tem uma visão mais geral de como se comportou esse índice ao longo dos anos e seus componentes, mas a gente também tem um gráfico que mostra como os componentes se comportaram de um ano para o outro, comparando o mesmo trimestre.
até porque a gente sabe que o mercado de trabalho tem sazonalidade e a gente precisa levar isso em consideração. Então, a inserção ocupacional, por exemplo, em relação a 2023, melhorou nesse segundo trimestre. Aqui está em percentual, mas não é percentual, tá, gente? Esse porcento não existe, são pontos, e o índice de condição de trabalho, quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais distante de 1, pior. Então, a inserção ocupacional sai de 0,42 para 0,46, uma variação aí de 0,04 ponto percentual, uma variação que parece pequena, mas é um ritmo de melhora que vem sendo observado. Então, a gente está observando esse ritmo de melhora desde o começo do ano, na verdade, desde 2023, como o próprio gráfico anterior já mostrou, a gente começa a ver esse ritmo de melhora da condição de trabalho. O que melhorou bastante, puxou bem para cima esse índice? A própria desocupação que a gente estava falando agora. A redução da desocupação faz com que a gente tenha melhores condições de trabalho, que era o que a gente estava discutindo, ou deveria ter, né, melhores condições de trabalho, porque se a gente tem um desemprego mais baixo, o rendimento também sobe. Então aqui a gente tem uma melhora no componente do rendimento, saindo de 0,58 pontos para 0,65. Então aqui uma melhora também nesse componente, e o índice de condição de trabalho de uma forma geral, saindo de 0,57 para 0,53. Mas o que realmente puxou, né, e tem puxado esse índice de condição de trabalho para cima, são esses dois componentes aqui. A desocupação, em queda aqui no caso, e o rendimento em alta. Então, diante de uma desocupação menor também, espera-se que tenha melhores rendimentos e que esses rendimentos também estão melhores do que em patamares passados. Só para vocês terem uma ideia, dependendo do ano que a gente olhar, o índice de condição de trabalho, ele estava bem distante disso. Claro que ainda é um caminho a se percorrer, mas ele já está mostrando esses sinais de melhoria, como reflexo aí de todas as condições que estão melhorando aqui no Brasil para o trabalhador. Espero que continue assim. Vamos falar agora da indústria, que tem duas notícias ótimas da indústria. Vamos falar primeiro aí do BNDES, né? Saiu uma pesquisa do BNDES sobre os recursos destinados aí do BNDES por tipo de atividade econômica. E nesse ano, a gente tem que o agro, que sempre ficava em segundo lugar, o primeiro é da área de transformação, né, da área de transformação econômica, de infraestrutura, perdão, sempre fica em primeiro. Agora, a indústria, esse ano, está em segundo lugar. E o agro, tão famoso agro, está em terceiro lugar. A gente até tem um gráfico aqui para mostrar para vocês de como que está a separação entre cada uma das áreas. A gente tem aqui no acumulado em 12 meses, antes da gente ter a nova política industrial do governo, o agro ainda leva vantagem nos últimos 12 meses. Só que olha como que você já tem uma abertura de mais de 2 bilhões aí, mais de 2 bilhões mesmo, né? Quase 2 bilhões na verdade, né? De reais em relação à destinação aí de recursos da indústria para o agro. Então você vê que a indústria já está chegando perto, inclusive no acumulado em 12 meses. A infraestrutura não tem como a gente competir, porque quando a gente fala de infraestrutura, são aquelas obras que você não arranja financiamento que não seja no BNDES. A gente está falando de construção de rodovias, construção do setor elétrico, que basicamente são obras feitas aí de forma estatal, às vezes com parceria público-privada no máximo, mas o financiamento é sempre BNDES. Então sempre vai ser, principalmente com a estrutura creditícia brasileira, a infraestrutura sempre vai ganhar nesse caso. E você vê que até o comércio e serviço está chegando perto da agronegócio aí, mas no acumulado dos meses ainda você tem, então, bem abaixo dos demais. No ano, então, foram fornecidos pelo BNDES 49 bilhões em recursos da economia no total e 123 bilhões nos últimos 12 meses. Por que você tem esse ganho de resultado aí? Por que o BNDES está destinando cada vez mais recursos para a indústria? Por causa da política industrial brasileira, né? A Nova Indústria Brasil, que começou no final do ano passado e já começa a mostrar frutos. Aumento do nível do investimento, aumento da produção industrial. A indústria está num dos melhores anos esse ano. A indústria com recursos, com maiores recursos à disposição, com crédito mais barato, porque o BNDES também garante isso. Então,
Aí fica um pouco difícil a gente fazer aquela leitura rasa como um pires de que o governo Lula é estruturalmente neoliberal e uma continuação de governos como o do Paulo Guedes. Porque onde já se viu, né, você ter uma política aí, você pode pegar lá qualquer liberal clássico, lá o Bob Fields avô, né, por exemplo, ele teria uma síncope se você falasse que política de industrialização, política industrial no governo fosse algo liberal. Mas não. Então, gente, você tem, por exemplo, assim, política do BNDES ativo financiando a indústria. Você tem a indústria como grande protagonista. E se a gente for pegar, por exemplo, a questão que é o corte de gás que a gente está tanto discutindo, tanto falando contra aqui, porque, inclusive, a questão do corte de gás, se deixar prioridade para o setor privado, não é o suficiente para você caracterizar isso como uma política, como uma economia meramente neoliberal. Porque, por exemplo, a Dilma ela tentou fazer isso, só que sem o aporte e as políticas industriais aí, deixou até o setor privado cuidar do crédito. Agora, pelo menos, a gente tem o setor público cuidando do crédito, o que dá uma melhora. É o ideal? Não. Eu faria isso? Não. Mas a gente tem que saber fazer uma leitura um pouco mais complexa das coisas. E uma política industrial é muito importante, até porque a gente sabe que o crescimento e o desenvolvimento econômico ele não tem outra alternativa. Em todos os países que tiveram desenvolvimento econômico de fato, eles tiveram desenvolvimento econômico pautado nas questões industriais, questão de formar tecnologias mais avançadas, de você fazer liderança de mercado. Então é muito importante, é uma política que passa longe de ser liberar essa nova indústria Brasil. O BNDES está do lado dessa indústria, explica também muito do grande avanço industrial que a gente teve esse ano, e eu acho que essa é uma notícia bem positiva, né, Débora? Exatamente. Até reiterando aqui um pouquinho do que o André falou, o setor, quando a gente olha em infraestrutura ou investimentos em infraestrutura, por que a gente precisa de um BNDES presente para promover esses investimentos? Porque são de longo prazo. O investimento de infraestrutura não acontece de uma hora para outra, leva anos para maturar, leva anos para começar a dar algum lucro. Então, muita gente não vai querer colocar o dinheiro ali porque não sabe que não vai trazer um lucro rápido. A gente sabe que o mercado trabalha nessa lógica imediatista de lucro. Então, você precisa de um BNDES presente ou de uma política pública e presente para trazer investimento para esses setores que trabalham no longo prazo. Até eu estava falando outro dia aqui, eu vou até repetir porque eu acho muito importante isso. Quando a gente deixa o BNDES mais de lado aqui no Brasil, quem toma esse lado, né, de fornecer crédito é o crédito privado. Então a gente começa a ter os bancos emitindo dívidas ou as próprias empresas emitindo dívidas para financiar esses empreendimentos ou esses investimentos. Então, por exemplo, a gente começa a ter mais emissões de debêntures, mais emissões de CRIs, de CRAs, mais emissões voltadas, principalmente debêntures, que são normalmente voltadas para a infraestrutura. A gente tem um boom quando o BNDES sai de cena. Acontece que esses créditos, eles são mais caros. Eles estão ali trabalhando dentro de um instrumento de renda fixa que vem para tentar tapar esse buraco. Porque, normalmente, a gente está falando de créditos longos também. Então, quando você compra uma debênture, pode ver que o vencimento dela é bem mais longo. E o crédito privado vem tentar pegar esse mercado. E isso acontece justamente a partir de 2016, quando o BNDES, até um pouquinho antes, quando o BNDES começa a sair de cena, começa a colocar o pé no freio ali nos recursos, vem o mercado de crédito privado, o mercado de instrumentos de renda fixa e toma esse lugar, que é o momento que a gente tem um crescimento, inclusive, do nosso mercado de crédito aqui no Brasil de uma forma geral. Então, a gente tem que pensar também nesses pontos. Aí, por que é dessa forma? Por que vai recurso para a infraestrutura? Por que vai recurso para a indústria? Enfim, é importante a gente pensar em tudo isso para não cair realmente em ciladas, em análises mais rasas. Vamos seguir aqui, porque a gente ainda tem o PMI para falar, o Índice do Gerente de Compras, que foi divulgado hoje. Agora a gente tem os 3 índices sendo divulgados aqui no Brasil, inclusive o PMI composto. Então, a gente tem o PMI de serviços, o índice de gerente de compras dos serviços, o índice dos gerentes de compras industrial, que a gente já tinha conhecido, e agora o índice de gerente de compras composto, que acaba sendo uma composição dos dois. Gosto sempre de lembrar, nesse indicador a gente tem aquele patamar de 50,
que é o limite entre a contração e a expansão de um setor. Se esse setor ou a atividade de uma forma geral está acima de 50, isso mostra para a gente, ou quer dizer que ele está expandindo. Se ele está abaixo de 50, quer dizer que aquele setor ou aquela atividade está contraindo. Então, é assim que a gente lê o PMI e ele é lido em pontos. Aqui a gente pode ver que o índice dos gerentes de compras de serviços voltou a subir nesse mês de outubro. Então, aqui é a medição já referente a outubro, lembrando que ele sempre antecede as pesquisas mensais. Então, as pesquisas mensais de serviços, as pesquisas mensais da indústria ou do comércio, enfim, esse índice ele antecede. Então, ele traz uma perspectiva já do que esperar. Se vai subir, se não vai subir, e qual o ritmo que vai subir. E o que está mostrando para a gente esse gráfico? Que o PMI de serviços aumentou. Então, a gente tem os serviços no terreno da expansão e num ritmo mais acelerado que o mês passado. O PMI industrial, ele teve uma pequena queda de ritmo em relação ao mês passado, mas continua num patamar de expansão e num patamar muito melhor do que no ano passado. E o PMI composto, que seria a junção dos dois da nossa atividade de uma forma geral, subindo também e no terreno da expansão. Vou trazer o próximo gráfico, porque aí a gente consegue ver como é que está em relação ao ano anterior e em relação ao mês passado. Em relação ao ano anterior aqui, a gente tem um PMI composto, um índice dos gerentes de compras, em 5,60 pontos percentuais acima do que a gente tinha em 2023, 4,30 pontos percentuais no caso do PMI industrial e 5,20 no caso do PMI de serviços. Então, a gente vê um índice dos gerentes de compras em patamares bem mais acelerados, ainda que a maioria deles estivesse já no terreno da expansão, com exceção da indústria. A gente vê essa aceleração e esse crescimento acontecendo num ritmo maior do que no ano passado. E em relação ao mês passado, o PMI composto, aqui pensando na nossa atividade geral, subiu 0,70, o industrial caiu um pouquinho, como eu falei, 0,30, e o de serviços subiu 0,40. O que eu queria chamar a atenção aqui é um ponto bem interessante que tem ali dentro da leitura do PMI da S&P Global, porque a gente está falando da S&P Global, gente. Então, é uma entidade que mede a atividade de vários países e de setores de vários países. A gente está falando da S&P Global, não é nenhum órgão brasileiro que as pessoas podem falar que tem ou não influência de governo, enfim, embora isso seja uma sandice, mas as pessoas gostam de trazer esse tipo de ponto. Então, a gente está falando da S&P Global. E eles trazem um ponto ali no relatório do PMI muito importante, que é justamente o crescimento da atividade dos serviços está acelerando, porque aqui a gente está lendo principalmente o PMI de serviços, porque o industrial a gente já falou, tem uma aceleração nesse crescimento da atividade dos serviços, mas as contratações nos serviços estão estagnadas. E até tem uma outra notícia lá no nosso site que eu convido vocês a darem uma pesquisada, darem uma olhadinha, que é justamente falando que onde os empregos estão sendo mais formados e atraindo mais jovens é justamente na indústria. Então, o que o PMI está mostrando para a gente? Que essa atividade está acelerando, mas com contratações estagnadas. E aí, alguns custos também impactando, principalmente por questões cambiais. Então, quer dizer que o setor de serviços está acelerando com o mesmo quadro de funcionários. E a gente tem sim uma demanda aquecida por serviços, mas o emprego nos serviços não está crescendo. Aí estava até discutindo com o André hoje de manhã. Parece que a gente está aumentando a produtividade dos serviços, aumentando a produtividade dos setores, sem mexer no quadro de funcionários, então eles estão mais produtivos, o setor está crescendo com o mesmo quadro, então as pessoas estão mais produtivas. Isso não seria, dentro daquela lógica de PIB potencial, um deslocamento da curva para cima? E aí a gente começa a ver algumas coisas da própria lógica ali, mais neoliberal, mais ortodoxa, que traz esses pontos de ato do produto, de PIB potencial, como uma centralidade da discussão aqui, que parece que os indicadores estão mostrando que poderia sim ter esse deslocamento de curva, ou poderia já ter tido esse deslocamento, ou a leitura poderia estar equivocada, porque a gente começa a ver esses pontos que não estão sendo falados por aí. Mas poderia trazer uma discussão assim, dentro dessa própria lógica. Então aqui eu achei bem interessante falar sobre isso, porque parece que começa a cair por terra alguns argumentos que estão sendo colocados aí nas notícias de grandes mídias. Aumentou o emprego onde você tem um aumento da produtividade maior, né? Ou seja, o emprego está mais produtivo. E não subiu o emprego no setor de menor produtividade, o que significa que aumentou a produtividade do setor. Tá bom, isso daí geralmente é uma coisa que não gera inflação, né? Mas
daí para a nossa ortodoxia a brasileira aqui, qualquer coisa gera inflação, né, Débora? Mas vamos lá, vamos falar aqui agora aí, porque a gente tem aqui a terceira turma do Empreendedor Mestre, né? A gente vai abrir agora a terceira turma com uma aula maravilhosa do Edu, Os Segredos das Vendas e da Persuasão. É uma das aulas preferidas que está dentro do Investidor Mestre. Então, o Edu escolheu essa aula para falar ao vivo com vocês dessa aula aí, como tema inaugural aí da nossa terceira turma. Quem não conhece Investidor Mestre, vale muito a pena, todo mundo que faz adora. Então, você está curioso para ver o Investidor Mestre? Então, 14 de novembro, às 8 horas da noite, se liga aqui, iclmercado.com.br, clica aqui e já se inscreve aí pelo link aí que vai ser imperdível. Vamos agora mandar o pessoal lá para os nossos rolezeiros, né? Os rolezeiros estão esperando, né, Débora? Com certeza, já estão ansiosos aqui no chat, então agora vocês ficam com o Rolê ICL, com o William Deluc e o Guga Noblar, e amanhã a gente volta, porque amanhã é o quê? É Super Quarta, então a gente vai trazer as perspectivas para a Super Quarta e os outros indicadores que saem amanhã, que são bem importantes. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Você já ouviu falar da jornada do herói? Pois é, ela foi descrita por Joseph Campbell, um dos maiores escritores do nosso tempo, e ela inspirou filmes como Guerra nas Estrelas, Senhor dos Anéis, Indiana Jones, Rocky Balboa e tantos outros que fizeram um sucesso de bilheteria enorme. Filmes onde a gente se conecta com o protagonista e parece que nós estamos vivendo aquilo. Pois é, aprender a jornada do herói nos ajuda também em vendas, nos ajuda a persuadir outras pessoas da nossa causa, do nosso produto. Uma aula que vai acontecer ao vivo e online no dia 14 de novembro. O título da aula, Os Segredos da Venda e da Persuasão. Como contar histórias que vendem e convencem. Um abraço e até lá!